Isso aí, mais um VetCast. Bem-vindos. Vocês estão assistindo a gente, a doutora Lilian, doutor William, doutora Vanessa. Boa tarde. Muito bem-vindos aqui, mais uma vez, o VetCast para vocês. E que sucesso, hein? Pelo amor de Deus, eu tô emocionado. Tava falando aqui antes, que na barbearia o pessoal, te vi no vídeo, acompanhando, tão gostando, tá sendo comentado. A fila do pão, gente, comentando. Pra vocês. Esse é o retorno. Então, maravilhoso nós temos agora esse canal de comunicação aí para poder conversar sobre esses assuntos que a gente ama demais, né? Tava faltando, não tava? Agora não tá mais. VetCast aqui na Center Dog, Vinha ao Vet, posto de saúde animal, promovendo para vocês esse bate-papo tão legal. Eu ouvi assim, cara, vocês estão abordando uns temas que ninguém estão abordando e vocês estão falando de uma forma que gera identificação. Eu falei, gente... Tem que ficar forma fácil, né, para para todo mundo, não só para veterinário, né, para a comunidade em geral. Isso, só um pouquinho aqui e pronto. Aí, doutora Vanessa, super capaz, sou seu fã, sabia? Nos visitando aqui hoje para falar sobre um tema maravilhoso. Todos nós, Lilian, William, todos envolvidos com esse tema, eu estava muito empolgado, hein? Sobre emergências, tudo que você deve saber numa emergência. Porque, primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é uma emergência de uma urgência. Quem nunca estava de plantão ou estava atendendo e de repente chega, emergência, tá morrendo. E de repente passa na frente e o bichinho tá balando o rabinho, 39 de temperatura, tudo certinho. Coradinho, respirando bonitinho. Aí você pergunta pro tutor, né? O que tava acontecendo? O que tava acontecendo? Não, porque eu achei ele muito quente, achei que era uma febre. Ai, meu Deus, né? Ou tá muito ofegante. E não era o emergência. Ou o focinho tá muito gelado. A história do focinho é clássica. Às vezes a própria recepcionista fala, tem uma emergência aqui. Aí você vai lá ver, não é uma urgência. Não é uma emergência. Quantas vezes de madrugada a gente vem acelerando, né? Passando aí nos quebra-molas da cidade, chega, tá tudo numa boa, né? Graças a Deus que está. Mas quando não estiver, você precisa identificar o que é uma emergência e o que é uma urgência, né? Brincadeiras à parte, esses dois conceitos precisam ficar muito bem definidos na cabeça de quem se propõe a criar um animalzinho, né? Então, para ficar fácil, emergências, né, são tudo aquilo que precisa de um atendimento imediato, de verdade, que coloca a vida do animal em risco de segundos, de minutos ou de horas, né, de ação ali. Então, vamos pensar nas principais emergências? Vamos lá, eu falo Trauma crânioencefálico. Trauma, caiu, bateu a cabeça, né? Alguma coisa caiu em cima. Eu atendi um gatinho esses dias que uma caixa de ferramenta caiu num gatinho de 1,5 kg. Emergência. Super emergência, né? Edema pulmonar, o animal é mais velhinho e de repente começa a estar muito ofegante, compensado. Hemorragias quase sempre vão ser uma emergência de classe 1 ou 2, de segundos ou minutos, né? E aí essas hemorragias podem vir desde um trauma mesmo, decorrente também do trauma, quanto de uma briga. Isso, né? Demais. A gente atende muito laceração por briga, né? Foi passear no parque, de repente achou um maior que ele. Outra coisa que a gente pegou ontem, inclusive na avião, né? É torção gástrica. Torção gástrica. Essa eu até arrepio, porque o tutor não espera. Eu falei com essa tutora hoje pela manhã, ela falou assim, ela estava linda, eu já estava tratando ela de problemas ortopédicos. Pós-mastec. Isso, e aí uma das coisas que a doutora estava muito feliz é que a cachorra voltou a ser muito ativa, muito feliz, e aí, por conta dessa atividade, né, extra que ela voltou a ter, porque já é uma velhinha, ela comeu igual uma louca, e ficou muito agitada, e aí, torção gástrica, aquilo inchou, virou uma emergência de verdade, né? E foi toda uma correria, graças a Deus ela tá boa, né? Eu tinha uma vez que eu olhei, ela tá passou por cirurgia, né? Operatório e tal. Cirurgia de emergência. Evasiva pra caramba. Isso. Então, o conceito de emergência e urgência é a primeira coisa que você deve saber para poder diferenciar. Ah, doutor, mas vocês são doutores. É difícil para quem não é diferenciar as coisas como elas são, né? Mas
É por isso que o VetCast está aqui. Vamos ensinar essa garotada, né, o pessoal que cuida bem desses bichinhos, porque agora vocês estão aprendendo conosco a diferenciar o que que você tem que ver ou não. O que pode ser feito ou não também. E como pode ser feito, né? Bem você falar isso. Doutora Lívia, o que tem de pessoas que inventa até de reza a pagelança achando que tá salvando o animal na emergência, não é verdade? É isso aí. Muito importante, a partir do momento que a gente se propõe a criar um animalzinho, a gente precisa ter uma noção básica do que pode ser feito por aquele bichinho ali numa situação de emergência, né? Então, se você aí não aprendeu, muito importante que você aprenda alguns procedimentos básicos para você manter aí a integridade, aumentar a chance do seu pet em uma situação emergencial sobreviver. Então, nós vemos, né? Nós atendemos muitos casos que às vezes a pessoa tenta... aprende com o vizinho, com a avó, no Google, as ervas, né, que a gente vê o pessoal às vezes preparar, e a gente trouxe aqui algumas diquinhas que vão ajudar vocês a se prepararem para alguma situação que precisar, né? A gente torce para não precisar, mas se precisar... Se precisar fazer, já está no jeito. Emergência é tudo aquilo que vai colocar em vida, em risco em vida, a vida do seu bichinho. E urgência, que a gente não falou, é aquilo que precisa de atenção, aquilo que deve ser olhado, mas que não é imediato, não vai colocar nenhum risco, né? Por exemplo, uma febre, na grande maioria das vezes, não é uma emergência, é uma urgência. Assim que possível, essa febre deve ser investigada. Uma diarreia, na grande maioria das vezes, ela não é uma emergência, só se tiver, que é bem comum a gente pegar uma diarreia ali de 3, 4 dias com sangue, o animal chegou, a diarreia em si não é emergência, é o estado geral em que ela chegou que virou uma emergência de desidratação, de choque séptico, né? Vômito, mesma coisa. Então, pare e sempre pense, eu estou com urgência ou com emergência? Isso é algo que pode ser visto no tempo viável ou não. Outras coisas, então, de macete dentro lá da sua casa, vamos lá, você chegou, abriu a porta, imagine a seguinte situação, você chegou, abriu a porta da sua casa e deu de cara com o seu boxer lindo, maravilhoso, que todo dia vem te receber, tocando geral, terror, né? Desmaiado, sem respirar, né? Isso é uma emergência ou é uma urgência? É uma emergência, com certeza. Uma emergência. Veterinário. Corre pro veterinário, né? Inclusive, Já vai. durante esse episódio, várias vezes você vai ver aqui em cima, vou colocar aqui na edição agora, um selo de corre pro veterinário. Toda vez que a gente estiver falando alguma coisa que corre pro veterinário e esse selo aparecer, é porque não tem negociação, né? Só vai. Pega e vai, certo? Então, voltando pro nosso boxer, a primeira coisa que eu acho que você tem que aprender é, ok, em poucos segundos ali, se é gente, se é cachorro, isso vale para qualquer um. Eu preciso ter algumas noções do que pesquisar, né? Primeira coisa, respira. Né? Esse animal está respirando? E aí, doutor, como que eu vou saber se está respirando ou não? Tem macetes para isso, né? Um macetinho tranquilo é você pegar um espelhinho, né? Rapidamente um espelhinho ou qualquer coisa que seja reativo, né? Pode ser até um fio de cabelo, colocar ali em frente à narina do animal e ver se ela se movimenta. Uma coisa bacana da gente observar é a coloração das mucosas, né? Que tá fácil. Quando você for fazer isso, né? De colocar o espelhinho, já fica fácil de você levantar ali a boquinha do seu pet, olhar pelo olho, né? E já começar a olhar a coloração dessa mucosa, como que tá. Porque pela variação da cor, a gente já vai... Você vai já conseguir ter uma noção do que pode estar acontecendo e de quão rápido tem que ser essa ida para o veterinário, né? Isso aí, tem as cores das mucosas, que daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, e identificar as cores que são perigosas. Então, coloração da mucosa, se respira ou não, para a gente fazer aquele teste, né? Se tem sangramento, né, doutora? Outra coisa importante é se tá vivo, né? A gente pode pegar o indicador, colocar lá na pelve, ali na pelve. É importante colocar o indicador e não o polegar, porque a gente vai sentir o próprio pulso do animal, para checar sinais vitais, né? Para ver se o animal tá vivo. Se tem pulso, né?
tem pulso. Isso, pronto, ótimo. O pulso é muito importante, né? Mas tem gente que tem dificuldade até no próprio pulso. Eu mesmo, às vezes, não consigo aqui. Tô vivo. Beleza. Mas do animal costuma ser bastante evidente, É. né? Se for ali na região certinha ali, você não consegue sentir. Na virilhazinha dele, né? Isso, chega ali, coloca o dele e sente o pulso. Isso. No mesmo momento que você sente o pulso, você já vê a temperatura do animal, né? No tato que você tá No falando. tato, Porque se ele estiver muito quente ou muito gelado, a gente vai conseguir perceber uma diferença. Exatamente. Isso é um pouco subjetivo, porque isso às vezes depende muito da percepção do tutor. Tem muito tutor que acha que tá com febre ou acha que tá gelado e não tá. É por isso que a gente tem que sempre confiar num termômetro, mas a gente já chega lá. Chegar lá nesses... Então, os sinais vitais, se tem um sangramento que eu falei, então o sangramento seria muito importante porque vai ficar muito evidente o sangramento, né? Já declararam com isso, né? Então, vem de uma briga, até trauma de arma de fogo. Já pegou trauma de arma de fogo? Eu não, nunca atendi. Facada, nunca pegou? Facada já. Já. Mas Chute. tiro não. É chute, as hérnias, né? Isso. Mas uma coisa interessante que você está falando aí sobre a respiração. É típico, nós precisamos saber se está respirando. Então, pessoal acompanhar, verifique se está respirando. Sangramento. Sangramento, se ele for interno, vai ser difícil, às vezes, da pessoa perceber. Aí entra a importante coloração da mucosa, né? Para poder conseguir identificar se existe algum risco de sangramento interno. E a gente associa também a essa questão que o William falou, que é da temperatura, né? A gente tentar verificar como que está essa temperatura. Só que o nervosismo, gente... Trabalha. Por isso que eu digo que um fator imensamente importante E calma. é isso aí. Sem a calma, não vai conseguir nem dirigir para chegar aqui. Então, a calma é um fator importantíssimo que eu coloco aí em primeiro lugar para poder começar ali a acudir o pet. Tem que ser... No casal, tem que ser aquele mais controlado. Sempre tem o mais controlado e o desesperado. Tem que ser aquele. Eu sou do tipo que trava. Depende, né? Se for com o seu, né? Não, pra pet, gente, pra animais, tudo de bom. Atendo o que precisar, mas falou que é filho, que é uma pessoa, parece que eu sou mais de travar. Mas tem muito veterinário que nem entra na cirurgia se for o dele. Tá acostumado a abrir barriga todo dia. Mas se for o dele, ele não quer nem passar lá. Acho que já pensa, vai ser o pior, vai ter hemorragia, vai ter tanta coisa, né? Muita gente assim. Você é medrosa? Meus não. Não? Você já castrou seus? Eletivos já. Você teve coragem de castrar seus? Uhum. Eu não castrei a Cacau. Cara, esses dias você atendeu a emergência do seu gatinho, né? Não comeu ele, né? Foi você que fez, seu gatinho? Não, porque eu não quis, mas eu quis dar caminhei. Eu cheguei lá no documento, eu tenho um dono já pegou o catéter maior que tinha na gata dela, de 3 quilos. Eu não tenho muito disso, não. Mas operar não quis, não. Eu achei assim. Faz eletivas. Eu sou muito de boa pra fazer essas coisas assim, né? Geralmente, em qualquer situação que requer ali atenção, geralmente na hora eu fico muito frio e depois bate um rebote ali. De nervosismo, não pro dia a dia, né? Pra atender os clientes, mas pra coisas da gente, né? Meu Deus do céu. Bom, então vamos recapitular. Tem que saber se está respirando, ensinamos os macetes, tem que estar de olho se está sangrando, né? Tem que estar de olho se está consciente, isso é importante, e aí vale a pena chamar o animal, ou estimular com balançar ele, ou até mesmo um beliscãozinho ali de leve para ver se ele vai ter alguma reação, né? E saber mais informação, às vezes com outras pessoas do ambiente, às vezes ele pode ter ingerido alguma coisa, ele pode ter... Isso, ou foi imediatamente após uma alimentação, Foi algo agudo, né? estava brincando com algum objeto, algum brinquedo e de repente ficou daquela forma. Então, resumindo, a primeira coisa para se identificar essa emergência é assim. E a questão da emergência, ela está intimamente ligada com o tempo, com a cronologia. Eu fico desesperado quando chega a emergência e a pessoa fala assim, não, tem uns 2 dias que ele está assim. Né?
uns 2 dias, né? E o bicho já tá aqui preso só pelo fio de cabelo ali da graça do Senhor. Às vezes isso é uma urgência que acabou se tornando uma emergência devido à demora do doutor, né? Sim, perfeitamente. A demora de perceber, né, a situação, ou mesmo de querer atrás, né? Normalmente a gente ouve muito, eu achei que ia melhorar, eu esperei, e aí Entendi perde o momento tudo. mais importante, né? Que é o nosso momento de agir, quando tá iniciando, quando tem muita informação pra gente a favor. Quando passa o tempo, piora o quadro clínico e a gente atende demais esse jeito. Mundialmente conhecido, a Golden Hour, né, a hora de ouro da emergência, tanto da humana quanto da veterinária. Esse conceito, ele aparece no primeiro capítulo do livro de emergência, porque é nesse momento que o maior número de ações possíveis devem ser feitas para se reverter um quadro de emergência. É inversamente proporcional. Se você espera muito tempo para tomar atitudes, a sobrevida do animal, a chance dele vai caindo. Então, quanto maior número de ações você tiver, nessa primeira hora principalmente, maior a chance de sucesso. Né? Isso é muito claro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, muito importante. Importante que você tenha na sua agenda telefônica um número de veterinário 24 horas que realmente trabalhe 24 horas, que consiga atender nessas situações de emergência. Por quê? Eu tenho pediatra, né? A pediatra, geralmente eu gosto de médicos acessíveis. Porque às vezes o médico, ele atende em Goiânia, ele atende tal, mas uma situação de emergência às vezes não está por perto, né? Então é bom que a gente tenha números de profissionais acessíveis, pessoas que estejam disponíveis, né, para um pronto atendimento desse. Porque quem tem pet aí tem que ter na agenda, no celular, números, né? E não digo só tem que ter aí pelo menos 2 opções, porque às vezes a gente precisa, a pessoa não está na cidade ou aconteceu algum imprevisto, a gente tem que ter sempre aí 2 veterinários de confiança para que a gente possa recorrer nessas situações importantes. E que conheça o pet também, né? E um veterinário que já faz acompanhamento, que fez as vacinas, já conhece o paciente no estado normal dele e qualquer alteração, já conhece ali qual que é o normal do paciente, como agir, né? Muito importante ter alguém que faz o... Exatamente. Isso é importante. Eu tenho pacientes que são, às vezes, extremamente agressivos. Aí chega aqui, super dócil, a gente fala, como assim? Tá muito dócil. Aí ele não é assim... Então, a gente conhece, a gente já tem aquela amizade, e isso é extremamente importante, né? Porque, às vezes, a pessoa que não conhece vai medicar a sua maneira, acha que está dentro do normal e não está. Né? Isso. E alguém que o tutor confie, né? Que chame para conversar e tudo que for proposto ali tem uma relação já de confiança entre as 2 partes. Eu gosto bastante quando eu cultivo esses pacientes. Desde da vacina, eu vou acompanhando. Rola uma emergência, eles vêm até nós. E a gente já tem a ficha no sistema com um monte de informação. Você já dá uma lida rápida ali, já fala, a última vez que veio aqui e tal. Fazer esse acompanhamento é muito importante. Essa confiança aí que você falou é extremamente importante, porque por muitas vezes a gente tem que estar provando o nosso ponto de vista, literalmente, né? Então, para poder convencer a pessoa que ela tem que cuidar do animal dela. Isso é um desafio diário, a gente já faz isso automático, mas diante disso, na emergência, às vezes a gente não tem tempo para provar que você tem que entrar para a cirurgia agora, fulano. Ou você confia em mim, né? Claro que tem exames de emergência e tudo que a gente pode fazer, mas aquele momento de reflexão, será que eu vou na dele ou não? Será que eu vou deixar ou não, né? Fazer o procedimento. Então, essa confiança cultivada é importante ter, né? Os contatos. Sugiro vocês a gravar já este contato aqui, que é da Center Dog, e este daqui, que é da Avião Vet, que de verdade é 24 horas. Por que eu falo que é 24 horas? Porque essa turma aqui, tudo roda em plantão. Nós somos vários hoje veterinários que rodam em plantão nos 2 locais. E em qualquer momento que você chegar lá, vai ter um pronto atendimento, né? Muitas das vezes tem a plaquinha lá que é plantão, mas não é plantão. E isso é importante você averiguar antes, porque às vezes não tem ninguém no local ou tem uma pessoa sem experiência. Muitas das vezes, infelizmente, até estagiário ou funcionário que nem tem habilitação para estar lá. E quando você tem um serviço de pronto atendimento 24 horas, a lei nos garante que deve ser um veterinário 24 horas, né?
É isso aí. Eu lembro da época que a gente atendia durante o dia, né? E não tinha veterinário noturno. O índice de animais que às vezes a gente tinha que acompanhar com detalhe, complicações, né? Então, o sistema 24 horas, ele é o melhor, não tem jeito. É o que vai acompanhar o seu pet, né? Ali 24 horas, vendo, acompanhando. Eu não sei vocês, a Vanessa que faz muito plantão, mas gente, o laboratório também, por uma situação de emergência, por exemplo, já teve caso de eu coletar, né, e aí ter resultados rápidos e a gente já correr, né, para o centro cirúrgico, porque muitos lugares, às vezes, encaminham exames para laboratórios terceirizados até chegar, não é? Até chegar, já morreu, já não tem mais o que fazer. Então, o laboratório também eu considero como um braço direito, um lugar que tem esse suporte laboratorial para acudir, né? A estrutura, né? E exames rápidos. A gente tem os exames de sangue, exames de imagem, raio-x na clínica disponível o tempo inteiro para atender essas emergências. Ultrassom 24 horas, raio-x 24 horas, hemograma, nosso resultado é em 5 minutos. Bioquímicas vai 15, então assim, nós temos diagnóstico muito rápido. Semana passada eu atendi uma emergência, uma paciente de cesárea, que já estava mais de 48 horas em trabalho de parto. Desde a hora que ela deu a entrada na clínica até o centro cirúrgico foram 35 minutos. A gente fez ultrassom, exames de sangue, e a equipe de sobreaviso chegou na clínica, que é anestesista e o cirurgião. Em 35 minutos o paciente já estava na mesa cirúrgica pronto para iniciar o procedimento. E eu ainda frisei isso para o tutor. Eu falei, olha só para você ver, o tutor estava lá na recepção. Quando ele viu, tá começando a surgir, mas já era para ter feito, né? Se entraram na anestesia, numa cirurgia, com o exame, pelo menos hemograma, pelo menos bioquímica, é totalmente diferente. Você entrar sem saber como é que o animal tá, o risco cirúrgico é muito pior, então ter esses exames é muito fundamental para qualquer procedimento. Então, em 5 minutos já tem uma... E faz toda a diferença, né? Para a cirurgia, com o risco cirúrgico, para eu te falar para o tutor qual que é a gravidade, qual que é o risco mesmo. Prognóstico, né? Prognóstico. Porque deveria ser assim até na humana. Muitas das vezes a gente não tem, né? É muito mais rápido. Toda vez que eu vou por uma emergência por mim ou por algum familiar, eu faço um barraco. Toda vez que particular ou público, que é o mesmo demora. Né? Não, o meu barraco é diferente, porque o meu barraco é assim. Toda vez eu falo, cara, eu atendo emergência. Eu faço isso aí que você quer em 30 minutos ou menos. E você tá me pedindo um dia. E aí a pessoa fica assim, louquinha comigo. Uma vez uma enfermeira falou assim, eu peguei ela falando mal de mim com outro médico. Você é aquele cara chato lá fora, você dá um jeito nele. Porque a medicina veterinária hoje, quando bem feita, né, isso é importante dizer, ela tá muito mais atenta ao tempo, pelo menos é a minha opinião. A nossa experiência, a minha experiência foi aí. Tá muito mais atenta ao tempo de diagnóstico diante da emergência, né? Isso é muito importante, igual o raio-x que ele falou, o ultrassom que ele falou, o ultrassom, os exames laboratoriais. Graças a Deus a gente já tem isso tudo para ser usado no nosso dia a dia, né? Disponível, um anestesista disponível, o cirurgião disponível o tempo todo, mas isso não é tão ainda. Tão comum, né? Perfeitamente. Bom, mas olha só, nós estamos falando do que você deve saber. Então, tudo isso que estamos falando aqui é que você tem que escolher um lugar de qualidade, né? Não adianta você ir com o seu animal, você percebeu a emergência. Não, é uma emergência. O pessoal do VetCast me ensinou, é uma emergência. Agora eu vou para ali, para a esquina que é o mais perto. Aí na esquina não tem recurso, não tem como você prosseguir com essa hora de ouro, né, da melhor forma possível. Então pesquise antes, salve isso no seu celular, deixe lá no seu muralzinho, nas portas da sua geladeira, que isso também faz parte de um movimento de segurança, correto? Exatamente. Outra coisa importante que no meu ponto de vista, todo mundo deveria ter um kit básico de emergência em casa. Concorda? Concordo. Agora, o que tem nesse kit é que a gente vai discutir agora. Porque você acha que vai ter um bisturi para você abrir, fazer sutura? Muito Grey's Anatomy, né? Eu acho que o principal deles, e já aconteceu comigo, com o meu foi um pano
um esparadrapo, uma pílula compressa para Fazer uma bandagenzinha. hemorragia. Aconteceu comigo recentemente, meu pai me ligou, falou, acho que tem uns 2 anos já. Falou, o cachorro da chácara foi atacado por um javali e tava com hemorragia ativa. Ele chegou da chácara até o hospital jorrando. O pai às vezes nervoso e não tem instrução mesmo. Até depois eu dei uma aulinha básica pra não acontecer isso, porque era uma artéria. Então o cachorro ficou na cor da parede. Então, às vezes, ele deu tempo de acudir, mas às vezes o que não dá. E foi total instrução mesmo, falta de instrução e nervosismo. Então, isso salvaria a vida dele. Tinha o que ser feito, né? Sim, ele não teria que passar por transfusão. Isso não são coisas básicas que fazem a diferença. Diminui o risco, você preparado, né? Quando você está preparado. Uma meia hora de distância. Às vezes, meia hora já morreu. Se for um animal pequeno, era um animal de 20 quilos. Então, ele foi jorrando mesmo. Isso acontece muito com animais de fazenda. A gente atende muita gente de outras cidades, né, Lília? Já pegou uma emergência que a pessoa andou 150 quilômetros. Demorou 2 horas para chegar. As nossas cidades vizinhas aqui, Serranópolis, Perolândia, né? O pessoal, quando tem precisado, eles já vêm direto para cá, porque já utiliza o nosso plantão 24 horas. E muitas das vezes é picada de cobra, né? Essas questões de javali, principalmente os cães de caça, que o pessoal utiliza muito, né? Então, gente, porco-espinho também tem bastante. O pessoal das fazendas aqui ao redor acontece mesmo. Então, um kit bem preparado de emergência, a gente vai ter panos limpos, esparadrapo, né? Os panos limpos para bandagem, igual ela falou, esparadrapos. Termômetro. Tem kits que tem até aquele plástico bolha para ajudar a proteger do impacto. Às vezes a estrada vai vir tão complicada e aí passa ali aquele plástico bolha limpinho, né? Para pôr num membro, por exemplo, ou no cachorro todo, que seja, protegendo o cachorro. Antiofídico também? Então, sim. Quando é animal de fazenda, sempre que eu pego um acidente ofídico, eu falo, cara, você tem que ter pelo menos um kit. Pelo menos um. E vale a pena ressaltar que esse kit não é o tratamento. Tem muita gente que tem o kit e fala, não, eu tenho a solução, né? Ó o selo aqui para você, ó. Acidente ofídico, direto pro veterinário. Então, faz o soro para ganhar tempo, né? Porque ele já vai ali circulando, mas tem um monte de outras coisas que devem ser feitas, né? Então, o soro antiofídico, quando for para fazenda, o que mais, doutora? Me ajuda. Coisas para limpeza de ferida. Soro fisiológico, né? Fisiológico, básico. O básico, para lavar ali, né? Outra coisa importante a gente falar, gente, é que numa hemorragia, não fica tirando o coágulo. Isso. Né? O coágulo, ele é a função básica do seu corpo e do corpo do bichinho para tentar estancar. Então, às vezes, a pessoa vê aquele tanto de coágulo, ai, meu Deus, e tira aquele tanto de coágulo e sangue de novo, volta a jorrar. Você sabe uma coisa que aparece muito quando o proprietário chega na clínica muito preocupado quando o cão apresenta sangramento nasal. Verdade. Frequente. Né? Então, assim, chega com o nariz esgotando sangue e assim, o animal sacudindo a cabeça e perdendo sangue. Então, acredito que se isso acontecer com o seu pet, coloque ele quietinho, tenta conter ele o máximo que puder, porque cada vez que ele balança a cabeça, desloca o coágulo ali, né, até você conseguir chegar aqui. Então, é um tipo de hemorragia que tem que vir correndo. Qualquer emergência respiratória, né? O som também tá. Vamos chegar lá, calma. Na verdade, esse assunto eu tava fazendo o nosso roteirinho, né? Eu tava pensando, cara, isso são 2 episódios tranquilos, só pra brincar disso, né? Pra falar, são tantos detalhes, tantas coisas, né? Mas vamos lá, a Lília tava falando do sangramento nasal. Até mesmo qualquer situação respiratória é complicada, né? Eu já peguei essa situação respiratória que o animal estava roendo um osso e aquilo ficou parado aqui. Demais, também já peguei ossos de costela, né? Galinha, ossos de galinha. Já estamos ao vivo, Kaique?
Não? Ó, daqui a pouquinho a gente vai entrar um Não, pedacinho aqui ao vivo para falar sobre o que você deve saber diante de uma emergência lá na sua casa, na fazenda, na rua. Tem gente que para o carro para ajudar os animais, né? Traz correndo, né? Gente, vou falar de um negócio aqui. Ossos na garganta, né? O pessoal às vezes fala assim, o meu cachorro está engasgado. A gente sabe que tem momentos que ele está engasgado e tem situações que não está engasgado. Então, sei que vocês me falam assim que deixa evidente que um cachorro está engasgado. Na verdade, é a temporada disso agora. Vai começar isso agora. Essas emergências desse tipo em que você está falando, né? Porque eu penso, ele está raspando a garganta e ele mexeu no lixo, ou senão assim, eu vi o lixo rasgado, mas eu não sei se foi ele que mexeu. Então, o que vocês me falam aí da gente ver os sintomas de um pet engasgado? Eu já atendi mais de uma vez esse tipo de ligação de madrugada. E normalmente quando eles falam que começou de madrugada, já só uma chavinha aqui do diagnóstico diferencial, né? Seria agora na época fria a tosse dos canis, né? A gripe dos cães. E eles confundem muito. Já atendi mais de uma vez, desesperado ali. Aí você vai ver o pacientinho, faz o raio-x, que a gente está falando, exame de prontidão, faz o exame de imagens e não tem nada. Mas às vezes, no próprio telefone eu pergunto, tá, mas isso tá há quanto tempo? Tem umas 3 horas. Falei, moço, se tá engasgado ao ponto de você achar que ele tá sufocando, não tem 3 horas. Quem que aguenta 3 horas, né? Algo está acontecendo, mas pode ser que não seja um engasgamento, né? Uma obstrução de vias aéreas, por exemplo, né? Isso é interessante saber. Então, diferenciar ali o que pode ser e o que não pode ser de uma emergência é importante. Cachorro engasgado, ele não alimenta. Dificilmente bebe água. Às vezes fica cianótico, né? Muda a coloração da boca, se estiver faltando oxigenação. Vai ter salivação, se tiver com alguma coisa obstruindo ali. Vias aéreas superiores, dentro da boca. Isso, ele tá com o osso parado na garganta. Peraí, mas ele alimentou depois disso? Ele conseguiu comer a ração, um bifinho, uma coisa? Vamos analisando, né? Então é uma diquinha aí para você já começar a pensar se realmente... Ele coça muito a boca quando tem alguma coisa, né? Tamo ao vivo? Olha, pessoal do Vetcast, dá um alô para o pessoal ali das nossas redes sociais. Instagram? Instagram é o meu preferido, né? Pessoal, vamos junto! Muito bem, olha, não perca esse episódio que tá top. É o que você deve saber diante de uma emergência veterinária. Seja na casa, seja na fazenda, seja na rua, quando você resgata um animalzinho, o que você pode ou não pode fazer. Então, durante a semana vai ter muito material bacana para você brincar aí de aprender, né? E aí a gente volta naquela história do nosso kit de emergência. Então vamos só revisar aquilo lá. Falamos de panos limpos para bandagem, de esparadrapo, de soro, termômetro, né? Nem todo mundo tem coragem ou tem nojo, né, de colocar ali, mas tem que aprender, né? Tem que aprender. Sabe uma coisa importante de ter no kit? Focinheira. Sim. Será aberto. Porque quase sempre no emergência, principalmente nos traumas, a gente vai ter dor, né? Dor. E o que acontece com um bichinho que é calminho, lindinho diante da dor? Agressivo. Vai morder. Mas muda o comportamento, né? E muitas das vezes o tutor, na ânsia, né, do amor de ir lá e resolver, acaba também sendo uma vítima, né? Quantas vezes eu já cheguei aqui, eu lembro de um gato que comeu, assim, que ele tava com dor, ele mastigou o braço, assim, do dono todinho. O dono tentando segurar o gato para não sair correndo, né? Então tem que ter caixinha de transporte se você é criador de gato, né? A focinheirinha para segurar ali a questão da dor do cão, salvo quando a hemorragia ou obstrução for na boca, porque às vezes você vai obstruir ali, vai respiratório como um todo, né? Um pouquinho de bom senso, então, para poder julgar o que pode e o que não pode, isso aí ninguém vai ensinar, né? Às vezes tem coisa que são mais complicadas se tiver algum lugar para pôr o animal e estabilizar, tipo uma maca ou uma coisa para... Uma mesinha mesmo. Para facilitar o transporte. Você fala para transportar. Para ajudar o transporte. Entendi.
Sim, Para sim. limitar o espaço do animal. Porque às vezes até pegar o animal é difícil, né? E pode complicar a situação toda. Certo, então o nosso kit tá ali. Sabe uma coisa bacana do kit? Carvão ativado. É verdade. Que é a única medicação que eu acho que tem que estar dentro desse kit. Qualquer outra medicação eu já não recomendo. Também não. Mas aí a pessoa pergunta, para que um carvão ativado, né? Tão importante, né, doutor, um carvão? Principalmente para situações de intoxicação, né? Mas o cuidado essencial é não confie somente no carvão ativado, naquilo que você está fazendo ali. São dicas para você poder conseguir chegar ao veterinário, né? Você conseguir chegar na clínica. Então, eu vejo, e as pessoas às vezes vêm comprar aqui na loja, tem um saquinho de carvão ativado, eu acho que ele está intoxicado, eu vou dar para ele em casa. Não é só isso, a gente tem que ter todo um suporte, né? Acompanhar aquele animal. Tem algumas intoxicações que a gente vê o efeito ali na hora, né? O animal apresenta sintomas agudos, mas tem casos que, raticidas mesmo, que até 15 dias depois o animal vai apresentar sintomas. Então, é muito importante que vocês façam essas diquinhas, mas é só o suficiente para trazer para a clínica, para poder ser avaliado por um veterinário qualificado aí para dizer o que pode estar acontecendo. Então, no carvão ativado tem esse selo aqui, né? Precisou do carvão ativado, é um potencial agente nocivo. Ele é um pouco polêmico, eu acho, né? Porque se a intoxicação tivesse sido mais de 2 horas, ele já não vai resolver muito. Então, acho que o principal é trazer mesmo. São 2 polêmicos aí, causar o vômito Isso. e usar o carvão. O carvão, na dúvida, mal ele não faz, porque ele não é absorvido, né, na corrente sanguínea, ele não entra para a corrente sanguínea, então dê carvão ativado, porque ele vai passar inerte pelo sistema gástrico. Mas causar vômito, isso já é mais complicado. Tem gente que usa detergente, tem gente que usa água oxigenada, né, como padrão para poder provocar um vômito. E o que nossas literaturas trazem como guia para isso é que se passou 2 horas, e principalmente se for algo cáustico, né, corrosivo, né, ou se for algo potencialmente pérfuro-cortante, não tem indicação, pode piorar a situação, não sei, mas complicar, agravar o caso. Então, não provoque o vômito se você não tiver certeza. Se o paciente está consciente também, né? Verdade. Ele pode causar aspiração. Aspiração e piora o quadro. Principalmente na água oxigenada. Porque o que acontece com a oxigenada? Ela borra, bolha. E aí o bicho engasga na hora, aspira aquilo. E aí nós já temos 2 problemas. Corte. E empurrou ladeira abaixo, né? 2 problemas agora. Não fala que foi a gente que ensinou esse nome, pelo amor de Deus, né? Então, selinho de precisou, vai pro veterinário, né? Porque a situação tá complicada. Não, então já que vocês abriram os polêmicos, podemos ir para mais um polêmico. Diga. Vou deixar para a Vanessa, que ela já atendeu alguns casos do uso do quiabo. O que você me fala, doutora Vanessa? Quando os animais chegam até a clínica medicados em casa com quiabo? É o clássico para sinomose e para parvo. Ou que Tem diarreia. da garrafinha ficar na internação. Eu sempre tenho um comentário clássico quando me perguntam do quiabo. Eu falei, fica ótimo com frango e traz pro veterinário que ele gosta. Então tem várias coisas. Você precisa alimentar bem? Olha, mas tem gente que fica bravo quando a gente dá risada do quiabo. Porque tem um monte de casos que eles falam assim, mas eu dei, funcionou, né? Fulano deu e funcionou. Vizinho deu. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que lembrar que as doenças que geralmente aparecem na história do quiabo, primeiro que elas podem ter uma reação, ou melhor, elas podem se resolver pela própria reação imunológica do paciente, assim como pessoas que pegaram Covid e se curaram sem tomar uma gota de remédio, não é? Isso é muito comum em alguns casos de sinomose, quando o animal responde rápido, imunologicamente falando. Às vezes é um animal que já tinha vacina, que já tinha anticorpo, e aí por algum motivo ele ciclou, e ele mesmo se resolve ali, né? E aí a pessoa acha que foi o quiabo. É claro que tem estudos sobre ele que tem alguma função anti-inflamatória e alguma concentração de vitamina A, né? Então, os alimentos têm vitaminas, sim. né? Minerais, né? Para pacientes desidratados, porque aí o cara fala assim, lê lá no Google,
que pode usar o quiabo, alguém falou do quiabo, e ele fica o dia inteiro preparando quiabo. Leva um garrafa. E o que ele está fazendo? Ele está hidratando o paciente, ele está colocando minerais que também são importantes diante de um desafio eletrolítico. Mas que faz parte da terapia suporte. Não, fitoterapia para isso. Não é. Eu, particularmente, acredito muito no poder medicinal dos alimentos. Eu acho que contribui com certeza. Eu digo isso pelo meu organismo, né? Mas, assim, pelos animais. Só que é muito diferente porque nós estamos lidando com uma espécie canina e com uma espécie felina não humana. Então, a gente queria, às vezes, levar o conhecimento que a gente tem da medicina humana para os animais e se torna muito perigoso, né? A gente vê muitas ervas de Santa Maria, algodãozinho, são ervas babosa, aloe vera, né? Maravilhoso. Mas, assim, as concentrações, as quantidades, facilmente pode ser errado. Vira tóxico, né? Em vez de todo remédio em dose errada, vira um veneno. Isso, e aonde a gente... Só essa, né? A dose. Isso, e aí, isso que acontece demais, e o dono do pet, ele precisa entender, né? Às vezes a gente vai explicar, as pessoas entendem mais facilmente quando fala de alimentação. Então, por exemplo, na minha dieta, vou comer 2 ovos para um ser humano de 65 quilos, come 2 ovos. Um pet, ele não vai comer 2 ovos, um pet de 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Então, para ele, aquilo ali já está excedendo, né? Então, o erro da dose dessas ervas pode vir muito fácil. E é onde a gente vê a intoxicação. Os animais, às vezes, vêm muito mal, né? Piorou o quadro. Piora o vômito, né? Às vezes o animal está vomitando. Desidrata mais ainda e vai virando sua bola de neve. Nós estamos nos polêmicos ainda, doutora? E o diclofenaco, o AS infantil, o paracetamol, né? Porque sem amoxicilina, sempre a gente pega e pergunta e fala assim, eu dei uma bandinha de diclofenaco, né? Um pedacinho. Um pedacinho, não, mas isso aí não tem nada não. Sabe de quem que eu já peguei muito isso? Clássico diclofenaco, de médico. Não é de médico. Paracetamol de médico. De médico. E o cara não aceita ser contrariado, não. Ele fica bravo. Você fala, mas doutor, não podia, né? Você tem que ir todo um jeitinho. E paracetamol é extremamente tóxico para gatos. Pode ser fatal, né? Para o seu gatinho. Não ter esse medicamento na sua farmácia, nos seus pets aí. Paracetamol não é indicado. Eu atendi uma Cocker Spaniel uma vez, linda, muito bonita. Ela veio de Perolândia, cidade vizinha aqui. E vomitando sangue demais. A gente estava tendo muita dificuldade de controlar esses vômitos. Eu falei, gente, certeza que vocês não deram nada. Ah, sim, a gente deu. A gente deu diclofenaco. Aí eu falei, senhor. Infelizmente, ela veio a óbito, né? E foi fatal para a vidinha dela, não deu tempo. E ainda tem os casos que o tutor medica e não come. Né? Vários. E deixa a gente ficar ali naquela investigação, aquela brincadeira de cão e gato ali, até ver se extrai a informação, e tem alguns momentos que não extrai. São informações que fechariam ali o diagnóstico para nós, daria um norte a nós seguir a terapia com o paciente, né? Então, na emergência veterinária, não medique. Não, às vezes uma ligação Resolve tudo. Uma ligação, liga na emergência. Então, eu ia dar aqui uma bandinha de diclofenaco. O que você acha? O veterinário vai dar 3 pulos para trás e vai falar, não faça isso. Não faça isso, já vai salvar a situação, né? Muito bem. Bom, então a gente falou de coisas polêmicas aqui. Aí vamos continuar nessa linha de raciocínio para ensinar essa galera o que eles têm que prestarem atenção. Sabe uma coisa muito importante? A temperatura. Isso é tão importante porque ela pode estar alta e aí nós temos quadros de hipertermia, de febre, né? Como ela pode estar baixa e aí a gente tem uma hipotermia. Muitas das vezes a pessoa não percebe que está baixo, né? E a hipotermia, ela é tão importante quanto a febre, né? Isso pode levar a choque e pode matar e tal. Voltando à história do nosso kit de emergência, ter o termômetro, colocar a pontinha ali de aço, né? Que tem... aquela pontinha brilhosinha, até ela sumir, não precisa enfiar o termômetro todo e girar ali, inclinar um pouquinho para ela ficar em contato com a mucosa intestinal e esperar apitar. Se tiver acima de 39, 39,2, que é o máximo que a gente considera ali aceitável, se estiver acima disso, febre.
Se tiver abaixo de 38, 37,5, atenção, tem algo errado, né? Se a gente estiver ali com 37, 36,5, a gente já está começando um quadro de hipotermia. E aí, algumas coisas podem ser feitas até você trazer no veterinário, né? Algumas se tiver hipertermia, né? A gente brinca, alguns proprietários insistem em levar animal para passear, às vezes com o sol muito quente, e aí dá hipertermia, então a gente pode ensinar, né? Às vezes molhar com compressa fria, molhar um pouco algumas regiões do corpo do animal para tentar baixar até transoprazina. O banho, né? Isso. Alguma compressinha também com álcool, né? A meia... Na barriguinha, né? Eu já nas patas. Eu já atendi animal que ficou preso dentro do carro. Também. Meio-dia até as 3 da tarde. E é um desespero, porque vem extremamente ofegante, todo congesto, naquela crise pavorante, né? Às vezes é inconsciente. A dúvida do animal Ele até convulsionado, de tanto que a temperatura tá alta, eu já peguei. Isso. E a dúvida é, molha imediatamente ou não? Isso é importante, doutora, porque a ideia inicial é abaixo o mais rápido possível, né? E não pode, Tem que abaixar gradual, né? gradualmente, né? Devagarinho, vai molhando aos pouquinhos, igual a doutora falou, a doutora Lilian tá falando aqui. Isso é importante você saber na emergência, né, da temperatura. Se tá muito quente, você não pode abaixar muito rápido. E se tá muito frio, você também não pode subir muito rápido. Existe uma velocidade que o seu corpo vai, fisiologicamente, o corpo do seu animal vai se adaptando, né, à mudança de temperatura e não vai colapsando. Então, mas como você não vai fazer isso tudo lá na sua casa, você vai perceber o problema e vai trazer aqui, né, no atendimento, do pronto atendimento, essa parte fica mais em cargo do pronto atendimento. Mas é bacana você saber e perceber que tem algo errado para mais ou para menos. E ali providenciar, às vezes, bolsinhas de água quente ou de água fria, cobertinha, né? Ou mesmo molhar, igual a doutora falou. Às vezes de uma dica já saindo dessa parte, mas evitar, né, esses passeios, principalmente com o animal braxcefálico, nessas horas mais quentes. Mais sol, né? Então, se for caminhar, leva para horas do dia que tá mais fresco, isso também já Ajuda evita muito, né? muita coisa. Eu lembrei da minha primeira emergência como estagiário que eu acompanhei e fiquei desesperado. Lá em Goiânia, o cara amarrou um pitbull na garupa da moto e saiu por Goiânia, meio-dia, puxando o pitbull. Muito importante também que eu vejo tutores que nunca passeiam com o animal, nunca saem de casa. E um dia ele dá na ideia dele que vai sair, vai correr com o cachorro, vai correr e acompanhar ele. Tem físico nenhum. Muito perigoso, né? Não tem condicionamento, né? Assim como nós temos que estar ali adaptado a correr e caminhando para fazer um esforço físico grande assim. E atento à condição do clima, né? Sempre escolher horários mais cedo, final do dia, para não pôr a vida do pacientinho ali, do animalzinho em risco. Temperatura é muito importante, já falamos. As respiratórias, gente, é difícil o tutor realmente identificar de cara o que está acontecendo. Às vezes é difícil até para o veterinário, né? A gente precisa ali de recursos, energia, né? Isso, mas o engasgo, eu acho que esse não tem como não ensinar. Porque o engasgo é igual uma pessoa. A gente já viu vídeos da pessoa lá no restaurante e ele engasga. E se ele não é atendido em 5 minutos, ele morre. Né? Então, existe a manobra de Heimlich, né? Que é a da humana, e existe a adaptação dela para a veterinária também. Muito importante. Doutor, que nome chique, o que significa isso? Nada mais é do que a manobra que se faz para poder desengasgar um animal ou uma pessoa, certo? Enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai colocar, então, um breve videozinho mostrando como você deve proceder na manobra de Heimlich, que eu acho que o principal é o posicionamento correto, né? E principalmente do paciente e de quem vai executar a manobra. Qualquer um pode executar a manobra, né? Você só precisa ter a ciência, né, do passo a passo dela, e a técnica, né? E coragem. E adequar o tamanho do paciente, né? Isso.
Eu já vi a manobra tanto sentado, com pacientes menores de 13 quilos aqui, quanto o animal em estação, e você levantar a parte de baixo, fazer o soquinho ali com a mão e debaixo ali do peito, no início do diafragma, e fazer os impulsos ali, né? Dado com a força também. Isso, mas geralmente na emergência tem que pôr um pouquinho de força, senão não sai. Até o tapinha que se dá nas costas, né? Esse tapinha, o tapa seco ali que se dá, se você não pesar a mão naquele tapinha, ele não vai adiantar. E quantas pessoas e animais foram salvos por uma coisa que foi tão simples, né? Então, importante, acho que você já viu o videozinho, importante você saber que a manobra de Heinisch é maravilhosa e salva vidas. Aprenda, certo? Nossa, muita coisa. A gente vai correndo, né, com o assunto, muita coisa, né? Por exemplo, não falamos, apesar de ter pincelado sobre, a gente não falou sobre hemorragia, sobre torniquete. A convulsão. A convulsão. Vamos falar da convulsão. É o momento da convulsão. A convulsão, de longe, para mim, é o que mais aterroriza o tutor. Não é? É feio de ver, né? Nossa. Desesperador. Tanto de gente quanto de cachorro, né, doutora? E às vezes acontece nos acidentes, que a pessoa vai ter fica desesperada e Leva a mão ali na região. ela quer que você mordida, às vezes o animal trava, né? Porque ele tá inconsciente. Sabe uma coisa que é a preocupação primária, assim, de todo tutor leigo, né? A primeira coisa que ele pensa na hora da convulsão, vai engolir a língua, vai enrolar a língua. Puxar, né? Ou Né? isso nos humanos. Isso, mas depois, por causa disso, só que no guideline para convulsões não é incentivado que você coloque a mão dentro da boca do paciente. Ele vai te morder, porque ele nem consciente, ele não tá... Ele vai travar, né? Ele vai travar a mandíbula. Então você não deve se atentar de imediato a essa possibilidade que ele vai enrolar a língua e vai engolir a língua. Quantas vezes eu já ouvi isso na emergência, né? Porque você pode se machucar. Então, isso é importante o tutor saber, né? Sim. Mas, em geral, a minha postura, quando eu vou explicar alguma coisa para o tutor, é que a convulsão em si, elas são ciclos pequenos, na grande maioria das vezes, e que a ideia é você proteger a cabeça do animal. Concorda? Para não evoluir para um TCE. Porque ele se rebate, né? Rebate ali e piora o quadro clínico do paciente. Às vezes os almofados, doutor, daria certo. Mobilizar, né? Lençol, Lençol também. uma colcha, né? Uma coisa assim que dê pra enrolar, pegar ali e trazer. Eu já atendi recentemente. Acho que semana passada na Vial a gente teve uns 5 casos clínicos de convulsão no mundo, né? Um monte ali, e causas diferentes, mas que chegou convulsionando. E eu atendi uma que a tutora falou, olha, eu enrolei ele na cobertinha e abracei ele até ele parar. E para imobilizar a cabecinha, e segundo ela, estava acalmando ele também. E, então, assim, sempre tentar evitar, né? A cabecinha dele é muito importante. Maravilhoso. Agora, nem sempre isso é possível pelo tamanho do animal. E pelo o nível de estresse do animal, de raiva ou não, né? Na cabeça é o que mora o problema de acidente. Né? Às vezes, se for segurar, põe pulseira aberta, que não atrapalha ele respirar e que não vai causar mordedura. E lembrar, pessoal, que a convulsão não tem outra forma. Você tem que levar para o veterinário porque ela precisa ser controlada. É como se fosse um curto-circuitozinho que está por algum motivo acontecendo lá dentro, e a cada vez que ela vem por mais tempo, mais forte, mais feio, mais lesão. Isso só medicamento. A gente precisa chegar a um diagnóstico e medicar, controlar. Alguns animais, eles estão numa situação tão complexa que eles precisam ser induzidos ao coma. Nem todos, né? Mas alguns sim precisam ser induzidos ao coma. Então, é uma baita de uma emergência veterinária. Não esperar convulsionar a segunda vez. Né? Esse é o ponto principal, né? O que você precisa saber na emergência de convulsão é não ter. Ou melhor, espere a crise passar, pega ele, partiu o veterinário. Na verdade, também recentemente, esse tempo agora eu tive muito atendimento de neurológico, né? O paciente convulsionando estava caindo numa chuva aqui na cidade, num pico da chuva, tocou o telefone. Tem alguém para me atender aí? Já era cliente nosso. Tem, então aqui à disposição. O que foi? Tô chegando aí, meu cachorro tá convulsionando.
Durante a convulsão, jogou dentro da caminhonete e veio correndo pra cá durante o pico da chuva. A gente desceu e saímos molhado. Correu com ele pra dentro. Então, assim, ou espera aguardar, se tiver condição de jogar dentro do carro e vir, tiver alguém pra auxiliar ali, já vem imediatamente pra gente ajudar a tirar esse paciente da crise e conseguir mensurar as lesões que vai ter ali, fechar o diagnóstico, entrar com um tratamento assertivo. E tem tantos diagnósticos, né? De um AVC, você sabia que um cachorro pode ter um AVC e é uma emergência, né? Um AVC é intoxicações, mau funcionamento, TCE, né? TCE, sempre um grande desafio, né? Isso, as pessoas têm que ter conhecimento que os animais, eles sofrem de muitas das nossas doenças, também acontece com eles, né? As pessoas falam, mas isso acontece com o cachorro? Acontece, né? Então, transtornos hepáticos pode levar a uma convulsão, né? Alguma alteração aí no sistema nervoso. Então, como assim? Sim, isso em humanos, isso em cães, né? Então, tem que ter esse conhecimento. Eles são seres vivos que passam por muitas doenças, assim como a gente também passa. Então, os procedimentos quando a gente está convulsionando em casa, a gente passando mal, a gente corre para o hospital. E é essa atitude também que você tem que ter com o seu pet. Corre para o veterinário. Senso de emergência. Senso de emergência. Perfeito. Vamos às cores das mucosas? Olha, isso é ensinado no curso de emergência veterinária e você vai aprender aqui com o Petcast, né? Ó, mucosa. Mucosa, tem um padrão de cor, né? Mucosa branca, mucosa amarela, mucosa rosa, mucosa azul. Certo? Certo. Então, mucosa branca, hemorragia. Anemia severa. Perfeito. É sangue. Porque o normal é ser róseo, né? Rosadinho, bonitinho. Tá na dúvida? Você se considera uma pessoa saudável? Vai na frente do espelho e dá uma olhadinha na sua mucosa e compara, né? Quando o animal também está em choque, a gente pode ter uma mucosa aí mais pálidazinha. Vasoconstrição. Tudo que causa algum distúrbio de vasoconstrição, circulatório, né, hipotensão, pode trazer uma mucosa mais pálida, né? Doença do carrapato, mucosa mais pálida, né? Mucosa amarelada. Então, a tirícia, né? A icterícia. Então, principalmente, não só, mas principalmente problemas hepáticos. Isso. Correto? Hemólise também, quando tem distribuição de sangue, né? Na doença do carrapato, em uma de suas fases. Só que a mucosa amarela, assim, ela, quando o cliente chega a ver que ela está bem amarela, né? Já pode considerar que tem alguma situação bem avançada, porque às vezes a gente bate o olho e a gente vê aquele leve tom amarelado e o dono, não estou vendo, mas como a gente já tem um olho treinado para aquilo, a gente já percebe. E pega no início, né? Mas se você chegar a ver uma mucosa muito amarelada, já se preocupe, viu? Pra mim é uma das mais difíceis de tratar. Que quase sempre é metabólico e já está no momento avançado, né? E requer tempo de tratamento para conseguir regredir todo esse quadro, né? Isso. Então falamos da branca, amarela, a rosa que é normal, falta a azul, a cianóide. Azul, roxa por ali, né? Que é falta de oxigênio, precisa respirar. É um animal cardiopata, né? Muito cardiopata, trauma, hérnias diafragmáticas, tudo que vai comprometer e colapsar a respiração. O sangue ele é vermelhinho assim, porque ele está rico de nutrientes, rico de oxigênio, rico de hemácia, de hemoglobina. Quando tudo isso para na falta do oxigênio, a coloração escura aparece, né? O azulado aparece, o roxo aparece. E isso é um fator tranquilo de você aprender a olhar, né? E se nesse momento para o que você está fazendo e dá uma olhada lá na mucosa. Pra ver como é o normal e a gente comparar, E né? se você percebeu que não é rosa, que é um desses três, Principalmente no azul, né? Roxado, que é a Azul e amarelo pra mim. Nós temos um problemão com corte, o veterinário. Não dá tempo de pensar muito, só vai, porque ali a situação de minutos pode vir a óbito. Mas aí nós voltamos para aquela situação que, se está branca, por exemplo, você acabou de retirar o seu carro da garagem e atropelou o seu Shih Tzu. Isso é muito comum, viu? Demais. A gente atende muito aqui, o pessoal vai te retirar o carro da garagem e passou por cima do cachorrinho, deu ré e não viu. Então, são da coloração da mucosa. Se tiver branca,
né, muito pálido, pode saber que às vezes tem Pele massiva, né? Então, tem que vir essa questão da coloração da mucosa abucheada, né? Se o animal está tendo alguma situação, obstrução de vias aéreas, né? Alguém vai ter essa mudança para o azulado abucheado. Então, tem que vir também transporte de oxigênio, igual falou, às vezes um atropelado, mas um cardiopato, um animal e está com alteração cardiológica e precisa de um suporte, então precisa trazer. São coisinhas que já dá para vocês encarem aí com o problema, né? Se aparecer na casa de vocês. Tem um caso clássico que eu conto quando a gente vai falar disso, né? Nunca esquecerei. Eu fui abrir a clínica de manhã e tinha já um rapaz com seu cachorrinho me esperando para poder abrir a clínica. E aí ele já entrou falando assim, doutor, passei por cima do meu cachorro. Quando? Agora. Isso foi esperto, foi rápido, aproveitou a primeira hora. Examinei, tudo normal. O cachorro em cima da mesa não tinha uma ferida, nada. E balançando o rabinho pra mim, querendo brincar, o danado, né? Eu falei, moço, só viu? Você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Ele foi incisivo comigo. Eu tenho certeza que eu passei em cima dele. A roda passou em cima dele. E aí ele tava indo do serviço, eu fiquei assim meio inseguro, que não tinha nada diferente. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, deixa ele aqui, eu vou colocar ele na galinha na minha frente. Horta, vai trabalhar, vai tranquilo. Beleza. Eu lembro que esse cachorrinho ficou na minha frente e toda hora eu dava uma olhadinha nele e ele sempre alertinha, querendo brincar. Foi passando 2 horas, 3 horas, ele foi ficando. E aí eu fui monitorando a cor da mucosa dele. Quando eu percebi uma mudança na cor da mucosa, e a gente vê também a pressão modificar, o padrão respiratório modificar. Era no cara, liguei pro cara, eu falei, preciso. Por quê? Eu falei, porque já não tá mais normal. Corremos para um ultrassom e aí conseguiu ver uma pequena quantidade de sangramento, foi para a cirurgia. Quando eu abri, eu revirei aquele cachorro para poder achar o ponto de hemorragia. Cortezinho desse tamanhozinho no lobo hepático. Lembro que eu peguei o uretrocautério e só fiz assim. E pronto, parou. Fechei tudo e o cachorro tava. Então, se nessa emergência ele não vai, porque não viu ferida, ou eu negligencio a atenção da observação e do recurso diagnóstico, ele tinha perdido toda a hora. Muito importante essa situação da Vai foder, mas que eu entrei em casa e a minha poodle tava embaixo e eu passei por cima dela, daí não deu tempo. Use a voz da E às vezes não. Estragado, meu. Ela ficou olhando coisa branquinha, daí no olho interno. 20 pontos. lamentando, né? Bom, só pegando o ganchinho pra gente finalizar, acho que é muito importante a gente falar de fraturas, emergências da fratura, porque acho que depois da convulsão, uma fratura exposta é o que mais faz a pessoa. E assusta demais. Assusta demais, né? Sempre na voltinha que deu, na hora de guardar o carro, né? Na escapadinha que foi ali na hora que abriu o portão para guardar o carro, foi para a rua, passou a moto, passou o carro e aí atropelou. Diante de uma fratura, gente, agora eu vou falar com propriedade porque é a minha área, sou ortopedista, né? Então, a principal situação lembre-se que ele está com a dor excruciante. Ele vai correr, ou tentar ferir, ou tentar se esconder, mesmo a pessoa que ele mais ama. Então, voltamos àquela situação de focinheirinha e de se proteger, né? E proteger o animal. Outra coisa voltamos à história da bandagem, né? O sorinho que tem lá no seu kit, que a gente comentou, e agora você tem ele, para lavar qualquer sujeira da rua ali imediato, e um pano em volta, fazendo a bandagem, lembram de uma exposição do osso. Isso você pode fazer na sua casa. Movimento. E para o ortopedista, quanto mais cedo você trouxer, menos contaminação óssea. E isso vai fazer toda a diferença se a gente vai salvar esse osso, se a gente vai amputar essa pata.
ou um ícone. Tá na... E agora? Cidade. A estrada lá entrega o amor porque isso tem que ter que ser feito, né? E a gente tem feito nada, né? E tadinha, passou por cima. Doutor Water só perdeu e hoje está andando, né? Graças a Deus. Pensa quantos quilos conflitos. Isso, tô vendo. Dá sorte que era um golpe. Faz negócio de emoção, né? Isso aí. Olha, e sabe o que eu quero que você saiba antes da gente encerrar? O assunto tá tão bom, eles têm que encerrar. É muito triste quando chega a bandagem fedendo. Ela fez a bandagem, colocou o famoso palitinho de colé ali, porque muita gente faz isso, um pedaço de cano, alguma coisa, e isso foi há 3 dias atrás. 4 dias atrás. Não, porque na fazenda eu fazia. Achei que ia resolver e chega fedendo. Esse membro ele gangrenou. Nos casos, o animal tenta andar, né? Tenta de forçar o membro, faz a bandagem. Era então ultimamente pior. É cause things runs of it. Antigamente andar tecido, lazer por vários dias pra gente buscar a ferida pra gente chegar na mão do cirurgião. Fica até o custo mais alto. Não teve esse tipo de situação. Controles de dor. E essa é a frase final que eu acho que a gente tem que deixar bem. Isso bati o veterinário. Nem sei bem. Gostaram do tema de hoje? Eu gostei bastante, viu? Super curtinho. A realidade que a gente mais atende às guias não existe. Dá pra aproveitar bastante. Doutora Lília, você acha que um curso de primeiro socorro seria algo bacana pra gente promover por aí? Mas, gostei. Estou voltar para o instrutor, você justamente. Aconteceu o que aconteceu com meu pai. É verdade. Se você curtiu dessa ideia, comenta aqui embaixo. Isso até bem sonado, eu falo bem. É isso. Já. Primeiro socorro, a gente vai ensinar como fazer a manobra de Hensch, um torniquete, Tendãozinhos, temperatura. Checar. aplicar o soro antiofídico, não é? Olha que coisa bacana, né? Então, recurso a gente tem. Muito bem, quero agradecer mais uma vez minha companheira de vida e de profissão, doutora Lília. Eu que agradeço. Os meus colegas de profissão também disseram. Para encerrar, já que essas são minhas últimas palavras, marquem na cabeça essa hora de ouro, né? Acho que é o que resume a hora, ali a chance que o seu pet tem de sobreviver. É a hora de você economizar também. Então, se você quer acudir, quer que seu pet viva, aconteceu a situação, corre nessa primeira hora que tem muita chance de dar certo, né? Atendendo praticamente todo santo dia que um sai daqui esse menino, Dr. Williams. Agradecer a oportunidade mais uma vez. Amar para a sociedade aí, nossos futuros. Nossos postes e elevators, os queridos. Sei que ela da noite, plantonista de muito tempo, nasceu com a carabinha vez, né? Ela é cirurgiã, anestesista, ela é tudo. Um fio eu enchio a sua mão, viu? Pode ter certeza. A grande gostou? Eu tá mais calminha. Mais calma. Ai, ainda ela brilha, gente. Olha lá. Parece um homem que você tem difícil dela e ela brilha. Não escola de câmera, não, mas foi bom. Pois bom, velho. Obrigada. É um bate-papo bacana. Quer agradecer, falar mais alguma coisa? Eu acho que o principal, a Linda já falou, né? Isso eu também estou falando. É pra sempre, às vezes nem liga, já vem. Já veio logo, né? Ligadas parte de tempo. Sempre ter o telefone, o endereço prontinho pra emergências, porque ela vem diária. Isso aí. Não vou de WhatsApp, Anderson. Não. Nossa, que sacada aqui. Já aconteceu de manhã, a gente abriu o WhatsApp e tá lá, meu cachorro. Nós tá lá no momento, a pessoa esperando responder o WhatsApp, né? Emergência, né? Nem com a gente, né? Boy.
Muito bem. Nossos contatos estão em todos os lugares, né? Você já sabe muita coisa que a gente explicou. Quero agradecer você até aqui e pedir o seu apoio. Apoie esse projeto, né? Comenta, compartilha, fala isso, curte, né? Reposta. E fica conosco, porque sempre vão ter nossos cortezinhos e tem também. A gente, essa semana, colocou o podcast na íntegra lá no Spotify. Tá aqui todos os endereços para você ver. Lá no Spotify, às vezes você vai dirigindo, vai ouvindo, vai lá lavar sua vasilha, ouvindo, né? E tem áudio, tem vídeo, tem de tudo quanto é jeito que você precisar para aprender com música, né? Coisa boa a gente compartilha. Compartilhe com quem tem animais de estimação que vai ser produtivo. Agradecimento especial para o Humberto, para o Kaique, que são nossa força aqui nos bastidores. Kaique estarem fazendo tchau para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Awesome. Até semana que vem.